No episódio de hoje, espíritos e segredos se entrelaçam na história de um homem atormentado pelo suicídio. Entre as páginas enigmáticas do livro Memórias de um Suicida, hoje faremos um resumo de um mundo que transcende a vida e a morte. Papo místico. Meu nome é Kiteria Dark e enquanto eu lia esse livro, em muitos momentos, eu desabei em lágrimas olhando para o tamanho do sofrimento das almas que cometem o suicídio. Meu nome é Gabriel Menezes e aqui eu não vou passar a mão na cabeça das pessoas que já pensaram em cometer este grande crime, pois as consequências no mundo espiritual são muito mais duras do que qualquer palavra que eu possa trazer aqui neste episódio. Era uma noite escura e tempestuosa, quando Camilo Cândido Botelho, um homem atormentado por suas escolhas na vida, deixou este mundo e adentrou o desconhecido plano espiritual através do suicídio. Sua mente estava tomada por uma mistura de desespero e arrependimento, enquanto ele se via em um ambiente sombrio e assustador. Ao chegar ao umbral, uma região espiritual de sofrimento e perturbação, Camilo se viu cercado por uma densa neblina que tornava difícil enxergar além de alguns passos à sua frente. Os gemidos e lamentos de almas angustiadas ecoavam pelos corredores estreitos, fazendo a sua pele arrepiar. A cada passo, a escuridão parecia engoli-lo ainda mais, e Camilo sentiu o peso do remorso em seus ombros. Ele se perguntava se algum dia encontraria a redenção ou se ficaria preso naquele lugar tenebroso para sempre. Enquanto andava, sombras se moviam ao seu redor, sussurrando palavras ininteligíveis que aumentavam a sua agonia. Camilo tentava ignorar a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, mas a tensão em seu peito só aumentava. De repente, um vento gélido soprou e um vulto sinistro surgiu à sua frente. Era uma figura escura e ameaçadora, com olhos brilhantes que pareciam perfurar sua alma. Camilo sentiu seu coração acelerar e o medo o paralisou por um instante. A figura falou com uma voz rouca e arrepiante, revelando sua identidade como um espírito desequilibrado que há tempos vagava pelo umbral. Ele contou histórias de sofrimento e tormento de almas perdidas em suas próprias angústias. A cada palavra o medo dentro de Camilo aumentava, mas também surgiu uma centelha de compreensão. Ele percebeu que aquele espírito estava ali por escolhas semelhantes às suas, e aquilo o fez refletir sobre a sua própria jornada. Enquanto o vulto falava, uma série de visões perturbadoras tomou conta da mente de Camilo. Ele viu imagens do seu passado, momentos em que suas ações causaram dor e tristeza aos outros. O peso de suas decisões erradas se tornou insuportável. Bom, você deve estar arrepiado nesse momento, assim como nós que estamos gravando esse episódio também estamos. Pois é, tema sério, tema difícil, tema pesado de ser abordado,
Não esperem sorrisinhos, gargalhadas hoje. E não esperem palavras Dóceis? dóceis, acho que é essa palavra. Porque eu não posso arriscar e pecar por negligência ou omissão diante de um fato tão tenebroso quanto um homicídio. Uma falta, uma falha tão grave de caráter que joga uma alma arrependida numa espiral descendente de dor e sofrimento. Então qualquer palavra, por mais dura que ela possa parecer, porque sim, pessoas que cometem suicídio, infelizmente, estão depressivas muitas vezes, infelizes, se sentindo miseráveis e na tentativa de criar um atalho, talvez, para sua dor, na tentativa de abreviar sua dor, eles não percebem, mas causam ainda mais dor a si mesmos e também àqueles que ficaram. Então, sim, nossas palavras serão duras, pesadas, mas importantes. Iremos trazer um resumo desse livro que realmente arrancou de nós lágrimas, arrepios, reflexões profundas. 25 horas de livro, né? 25 horas de livro. Nós escutamos um audiobook, né? A gente já indicou já comentou sobre esse livro em outros momentos aqui, em outros episódios. Acho que até umas 2 ou 3 vezes. Temos comentado bastante sobre ele. Foi um livro assim que trouxe muito conhecimento sobre muitas coisas que nós desconhecíamos. Ele é um livro muito conhecido no mundo espírita, né? Espiritualista. Isso. Já foi escrito aí há algum tempo. Levou-se muitos anos para canalizar esse livro, para colocar esse trabalho à disposição das pessoas, né? E essa é uma das maiores obras espíritas, sim, né? É uma das maiores obras espíritas. São 25 horas de audiolivro, são 5 partes, né? De quase 5 horas aproximadamente cada uma delas. E vocês encontram num canal que a gente já indicou aqui, mas que a gente vai deixar para falar de novo na Roda Mística. O livro ele foi canalizado pela médium Ivone Pereira. O espírito que relatou toda essa saga um tanto quanto difícil, mas também muito esclarecedora, foi o espírito de um português que se suicidou mais ou menos ali no século 17, 18, que é o Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho, né, o nome todo dele, que a gente relatou aqui logo no início, um pedaço da história dele chegando ao umbral. Então, esse é um livro que ele conta a jornada de um espírito que, ao tirar a sua própria vida, percebeu que a vida não tinha fim. Sim. E que a verdadeira vida é a vida espiritual, essa é eterna. E a lei da causa e efeito, ela é inefável. A que se faz, a que se paga. E às vezes a gente pensa que se faz, a que se paga, a gente pensa nessa vida aqui, encarnada. E a gente pensa encarnado. nos outros também, né? Mas a lei do a que se faz, a que se paga, também vale para nós mesmos, no fim das contas. Pois é. Porque você pensa, não, mas ele não fez mal a ninguém, né? Assim, diretamente. Ele tirou a sua própria vida, mas não. Ele tinha direito, as pessoas às vezes pensam, né? Que a vida Os mais sua... céticos e ateus pensam, a vida é minha, não há consequências, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Sim, você tem seu livre-arbítrio. Sim. Assim como você também tem que estar disposto a enfrentar as consequências do seu livre-arbítrio. Causa e efeito. Então, se uma pessoa decide atirar a sua própria vida, ela vai colher os efeitos dessa causa. E aí é importante deixar bem claro que sim, nós compadecemos daqueles que estão em sofrimento e que em depressão, passando por dores, perdas, questões emocionais profundas, questões materiais e financeiras, ou mesmo se sentindo completamente deslocados nesse mundo. Ou vendo a vida sem sentido, né? Vendo a vida sem sentido. Nós nos compadecemos dessas pessoas. Sentimos empatia, sentimos compaixão e também estamos aqui para ajudá-los. E esse episódio é sobre isso. É para ajudar essas pessoas. Mais do que qualquer outra coisa. Sim, é para ajudar essas pessoas. Porque aqui eu peço que você abra o seu coração e sinta essa mensagem através do seu coração. Sinta a verdade através do seu coração. Porque essa é uma jornada que ela afeta
quem acredita em Deus, quem não acredita, quem tem religião, quem não tem, quem é cético, quem é ateu, quem tem o cientificismo como religião ou o misticismo como religião. Ela afeta todos porque é a verdade natural, a realidade de todas as coisas. E para complementar, essas pessoas que estão em sofrimento, se você que está ouvindo esse episódio, talvez indicado por alguma alma caridosa que ouviu o episódio e decidiu enviar esse episódio para você ouvir, entender, sentir essa realidade. Se você está passando por qualquer tipo de sofrimento, procure ajuda. Converse com as pessoas que estão ao seu redor. Se as pessoas que estão ao seu redor não estão preparadas para ouvir o que você tem a falar, converse com outras pessoas. Procure um grupo de apoio. Existe um número, e eu vou pedir para a Quitéria pesquisar agora, que é um número de apoio a pessoas que estão passando por questões emocionais, questões mentais, um número de aconselhamento. E esse número é o Centro de Valorização da Vida. Ele é disponível 24 horas pelo telefone 188. É só você ligar para o número 188 para o Centro de Valorização da Vida. Você vai conversar com voluntários que estão ali para apoiar caso você esteja pensando em tirar a sua própria vida. Muitas vezes a gente precisa ser ouvido por alguém. A gente precisa que as pessoas percebam que existimos. E muitas vezes a pessoa que se suicida, ela acha que não tem ninguém por ela. Ela acha que não tem ninguém para apoiá-la. Ela acha que ela está sozinha no mundo. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Certa vez, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E eu estava desolado com tudo o que estava acontecendo. Eu estava mal no trabalho, eu estava mal da cabeça, eu estava mal emocionalmente, eu estava em frangalhos. E o baque maior para colocar cerejinha no bolo foi a separação da minha ex-esposa. Ela pediu o divórcio de uma maneira muito repentina. Embora eu não estivesse mais feliz naquele relacionamento, embora no fundo eu queria aquilo, a maneira como foi falado, a maneira como foi feito, foi muito pesado e me pegou desprevenido. E aí vocês sabem, quando nós somos rejeitados, por mais que a gente esteja infeliz numa relação, a dor da perda acontece de qualquer maneira. E eu me lembro que eu estava passando no centro do Rio, atravessando um daqueles viadutos que cortam ali aquela pista perto do aeroporto Santos Dumont. Tem uma pista ali, eu não sei o nome daquela avenida. Ela levava para o antigo elevado, né, que agora é um túnel, se eu não me engano. E eu estava ali caminhando, atravessando aquele viaduto, e eu me lembro que por frações de segundo eu olhei ali para baixo, aqueles carros passando a 1000, e eu pensei, e se eu me jogar daqui de cima, em cima de um carro desses? Vai ser uma morte rápida, instantânea, e vai passar essa dor, esse sofrimento que eu estou vivendo. Eu me lembro que aquilo passou na minha cabeça por uma fração de segundos, mas foi o bastante para eu considerar essa possibilidade. Eu me lembro que, enquanto eu pensava naquilo, eu continuava andando. Quando eu cheguei no fim desse viaduto, era uma passarela, na verdade, eu, ameacei dar um passo para trás para voltar e fazer isso. Mas nesse momento que eu pensei no passo para trás, passou um senhor de idade, sorrindo, e me deu um bom dia gostoso. Bom dia. Sincero e genuíno, né? Nossa, foi um anjo aquele senhor. Eu me lembro do rosto dele até agora. Meu coração até se enche de alegria e de luz. Porque eu tenho total certeza que ele era um espírito encarnado vivo aqui na Terra, mas que foi usado por um espírito do bem, que foi usado talvez até pelo meu mentor, foi usado por uma egrégora de luz para dar um bom dia para alguém que estava se sentindo miserável, sozinho,
sem amigos, sem família e naquele momento sem esposa também, porque a maior pancada foi porque ela tinha sido a única pessoa que havia restado na minha vida. Porque devido às minhas escolhas pregressas de egoísmo e ser muito grosso, eu afastei amigos, eu afastei colegas de trabalho, eu afastei familiares, eu me isolei. E ela virou a minha única muleta de apoio emocional e de, como eu poderia dizer, de apoio familiar. Quando eu me vi sem aquilo, eu me senti a pessoa mais sozinha do mundo, mais miserável, mais rejeitada. E eu pensei, bom, se não tem ninguém para sentir falta de mim, então é melhor tirar a vida. E quando eu ameacei fazer, esse anjo de luz, esse Senhor sorriu para mim e deu um bom dia tão gostoso que o meu coração naquela hora ficou grande. Eu enxerguei um sentido na vida e eu não cometi aquele ato hediondo contra a minha própria vida. Uma vida que eu devo contas a Deus, aquele que dá a vida. É uma bênção também, né? É uma bênção de reparação de outras vidas. Exato. E de outras causas que nós fizemos contra nós mesmos e também contra outras pessoas. E que agora foi nos dado uma nova chance, né? Exato. É importante a gente falar também que, e aí já entrando mais diretamente em um dos pontos principais que a gente gostaria de trazer, é sobre a falsa sensação de morte, né? Que muitas pessoas cometem esse ato acreditando que ali é o fim. Exato. E eu tenho certeza que se eu me jogasse dali de cima, eu ia me ver com dor, sofrimento, pensando que eu ainda estava vivo. E é assim que acontece e o livro relata com detalhes, né? Então, quando eu falo dessa situação, para mim demandou muita coragem. Não foi uma parada que eu falei assim, abertamente, lá naquela época. Eu só falo hoje porque eu tô muito trabalhado no autoconhecimento, na espiritualidade, para entender a força que é a vulnerabilidade. Mas muitas vezes uma pessoa que está passando por um processo desse, se sentindo sozinha, mesmo dentro de um núcleo familiar, porque ninguém compreende ela, porque ela é diferente, porque ela é estranha, porque ela é daquele jeito, a pessoa se isola e mesmo no núcleo familiar ela se sente solitária, sozinha. E não ter com quem falar, não ter com quem conversar e alguém para ouvir e mostrar compreensão por ela, faz com que ela alimente esses pensamentos suicidas. Então, é muito importante nós, como familiares, se você está passando por alguma situação que você tem um filho, uma filha, uma pessoa dentro de casa que está se isolando, que só fica dentro do quarto escondido e não socializa direito, e apesar de parecer que está tudo bem com ela, a pessoa parecer que está feliz, sorri, é importante a gente estar sempre conversando com as pessoas que estão próximas de nós. Ah, mas a minha esposa parece tão bem. O meu filho ele gosta de videogame, ele tá lá bem jogando com os amigos dele na internet. De qualquer maneira, precisamos manter diálogos com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos sempre. Entender o que a pessoa está passando, o que ela está vivendo, deixar a pessoa desabafar, compartilhar. Nunca criticar e julgar as escolhas da pessoa. Tentar entender o que motivou ela a tomar aquela escolha. Nunca criticar porque ela optou pelo político XYZ, ou porque ela segue uma linha de pensamento, ou porque ela cortou o cabelo ou fez isso, ou transformou o corpo, ou seguiu uma orientação sexual. Não critique as pessoas. Tente entender as motivações. Converse. Sejam acolhedores com todo mundo, porque a maioria das pessoas que cometem suicídio começa no lar, começa no familiar, com a crítica, com o julgamento. A tua crítica, a tua fofoca, o teu julgamento pode ser a morte de outro. Pode ser a morte de outro. Então, muita atenção, muito cuidado com o que você está espalhando. Um cancelamento. Você quer ser a bala que sai do revólver e entra na cabeça da pessoa? Porque se você fica espanando
e jogando pro mundo mensagens de cancelamento. Ah, fulana fez isso com não sei o que e cancela e compartilha. Você está sendo uma das balas públicas que estão sendo alvejadas contra essa pessoa. E se essa pessoa tirar a própria vida, pode ter certeza, você vai ter um grauzinho de culpa nisso. Então, sem mais delongas, quem está nessa situação, por favor, procure ajuda. Procure alguém para conversar. Ligue para o número 188 se a tua família é composta de uma cambada de ignorantes que não sabe viver. Porque muitas vezes a gente reencarna em famílias que há desafetos de outras vidas. Então, se você está numa condição dessa, liga para o 188, procure uma rede de apoio. E se você é uma pessoa que tem alguém na família que está ali isolada, que não conversa, que não tem diálogo, procure participar da vida da pessoa. Procure conversar. Afeto, um sorriso, um acolhimento, rompe qualquer tentativa de suicídio. Sem mais delongas, vamos então ao nosso tema principal, mas eu precisava deixar bem claro todas essas coisas. Vamos lá, então. Bom, a gente trouxe alguns dos principais pontos do livro Memórias de um Suicida. Gente, é muito conteúdo, porque como nós comentamos, são mais de 25 horas de áudio, né? Muita coisa. Então, é muita coisa. Nós trouxemos aqui para vocês os principais pontos que consideramos importantes e que pra gente abriu, assim, muitas caixinhas nessa grande caixa que é a nossa consciência, né? E vamos começar, então, com um dos principais pontos que pra mim são cruciais, assim, em quem traz essa abordagem do suicídio para sua própria vida, que é a falsa sensação de morte, né? A pessoa, ela acredita que, independente do motivo ali pelo qual ela tem essa intenção, seja por uma ausência de propósito de vida, porque não vê mais sentido nessa existência, seja porque acredita que a dor é tão grande que só a morte pode curar, independente do motivo, essa falsa. E por que falsa? Porque, gente, não acaba quando a morte do corpo físico chega. Então, esse é o principal ponto. A gente já comentou em outros episódios, mas esse é o principal ponto. E tudo começa a partir daqui, né? Uhum. Então, quando o nosso corpo físico morre, o nosso perispírito permanece vivo, eterno, sentindo todas as dores, potencialmente ainda mais fortes do que estavam no corpo físico, né? Então, um dos momentos que é mais triste, assim, ao ouvir esse livro, né, é justamente o momento da dor. É o momento em que o espírito ele fica completamente atordoado. Por quê? Porque ele tira a própria vida, e no caso do Camilo Botelho, ele tirou a vida com um tiro no ouvido, né? Então, ele sentiu ali a dor, um apito, né? Tipo um barulho ali no ouvido, e de repente a vida continuou, simplesmente, né? Então, e aí ele, enfim, traça ali a trajetória dele depois disso, mas não só nessa literatura, como em outras literaturas também que a gente já consumiu acerca desse assunto, sempre esse ponto da falsa morte é trazido com muita clareza e entendimento. Só para ilustrar melhor, assim, 3 exemplos que são relatados no livro. Um dos exemplos é do próprio Camilo Cândido Botelho. Imagine você com uma arma sobre a sua cabeça, prestes a apertar um gatilho. Você aperta o gatilho. Pum! Barulho, estampido, um apito enorme dentro da cabeça e uma dor como se tua cabeça estivesse explodindo, maior do que qualquer enxaqueca mais forte do que você já imaginou ter na sua cabeça. Sensação de algo quente escorrendo e você... eu tô vivo. Ué, não morri? Por que ainda tô com dor? Que dor é essa? E ele gritava no livro. Alguém me ajuda! Eu tô sangrando! Eu tô morrendo! E ninguém ouvia ele. Porque nesse momento ele já estava na condição de perispírito. Sim, o corpo perdeu a vida, sim. Mas ele continuou exatamente do mesmo ponto que ele supostamente pensou
que tudo iria acabar. Grito: me ajuda, dói muito, socorro, por favor, alguém me ouve, eu estou morrendo, chama um médico, que dor. E gritos, e o livro é muito bem narrado, uma obra de sonoplastia que eu me arrepiei. De tão bem feito, com atores diferentes, com efeitos sonoros e impressionante, mas até no sentido negativo, né? Porque dá até umas agonias às vezes, certas cenas que são retratadas, mas importantes de serem, ressalto, importantes de serem retratadas. E aí, é assim, você acha que acabou, mas não acabou. O cara, outra cena horrorosa, o cara que decidiu tirar a vida se jogando na frente de um trem. Nossa, gente, essa pra mim foi a pior cena uma do livro inteiro. Uma locomotiva. E o livro relata, bota som. Cara, é pesadíssimo. Imagina um filme hollywoodiano gore, com muito sangue e coisas do tipo. É o livro retratando essas cenas. O espírito, que eu não lembro o nome, porque depois no Umbral ele ficou reconhecido como esquartejado, né? Ele era conhecido como esquartejado. Por quê? Ele se matou na frente de um trem. O trem bateu nele, seus membros foram para todos os lados e no momento que ele achou, acabou minha vida, ele, no trilho do trem: cadê minha mão? Ai, cadê minha mão? Tá doendo. Cadê minha cabeça? Cadê? A minha cabeça. Cadê meu coração? A minha perna. E gritando, de dor, de desespero, tentando recolher seus membros ali, naquele estado de dor e profundo sofrimento. Então, repito, não acaba quando você bota a corda em volta do pescoço e pula da ponte. Não acaba quando você pula na frente de um trem. Não acaba quando você entra dentro de uma água para morrer afogado. Não acaba quando você bota fogo no próprio corpo. Não acaba quando você pula de um prédio. Não acaba quando você toma veneno. O veneno continua descendo pela tua garganta e te matando por dentro. E tu achando que tá vivo. Por que eu não morri? Socorro, me ajuda. Tá ardendo, tá queimando. Eu não consigo respirar e tal. E a vida não acabou. Você já está na condição de espírito ali e ninguém no mundo carnal vai te ouvir. E no mundo espiritual também não, porque você tomou uma escolha infeliz e você está sozinho. E aí, pra gente explicar um pouco por que ninguém ali no mundo espiritual, não é que eles estão te ignorando, é que você precisa passar pelas consequências da sua escolha por um determinado tempo. Não é que, me suicidei, não tenho salvação, né? Não existe mais remédio para minha dor, era isso e acabou. Não, não é assim, gente. Jesus, em sua infinita bondade, ele é, assim, infinitamente generoso e tem jeito para tudo nessa vida, né, basicamente. Mas uma coisa importante da gente comentar, e aí entrando num outro ponto que o livro também retrata muito bem, é justamente por que os espíritos suicidas vão direto pro umbral, né? Como é aí a descrição do Vale dos Suicidas, que é como é chamado essa região para onde vão os suicidas. Tem um filme também que meio que exemplifica isso um pouco e fala sobre suicídio, que é Amor Além da Vida. É verdade. Tem uma parte assim que eles meio que mostram como é o Vale do Suicida, dos suicidas, né? Porque a protagonista aquele lá... com Robin Williams. Isso, exatamente. Então, o Vale dos Suicidas é um lugar onde todos os espíritos suicidas vão, né, por sintonia. Por afinidade vibracional. Exatamente. Então, eles ficam ali por um determinado tempo. Que tempo é esse? Né? Esse tempo, gente, ele é referente a duas coisas. Primeiro, ao tempo que essa pessoa que se suicidou teria ainda de vida na Terra. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que se suicida com 20 anos e no plano encarnatório dela estava escrito, né, acordado que ela deveria morrer aos 60, ela vai ficar 40 anos no Vale dos Suicidas. E o segundo ponto, que isso também está atrelado, é justamente
é a questão do arrependimento sincero e da consciência. Então, eu posso ter me suicidado com 20, fiquei ali 40 anos. Se durante os 40 anos de sofrimento eu ainda não consegui criar consciência do ato horrível que eu fiz contra a minha própria vida, e eu ainda não senti o arrependimento profundo, eu não vou ser resgatado ainda. Porque eu preciso verdadeiramente compreender o que eu fiz contra mim, para depois ser resgatado, depois pensar em reencarnação, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas por que fica 40 anos ali, né? Por que tem que ficar ao mesmo tempo? Não é porque Jesus, é porque a espiritualidade é ruim Não. e pune as pessoas? Não, gente. Não é por Causa e isso. efeito. Causa e efeito. Mas também tem uma questão aí energética do perispírito, que, como nós já falamos em outros episódios, o perispírito ele está ligado ao nosso corpo físico através do fio de prata, o cordão de prata, né? E esse cordão de prata, ele é alimentado com energia vital. Então, desde o momento em que nós reencarnamos aqui na Terra, ele, digamos assim, é programado, para falar em outros termos, para conter energia vital pelo tempo que nós vamos ficar encarnados. Então, de 1 até 60 anos, eu tenho energia vital para ficar de 1 até 60 anos. Se eu, por meu livre-arbítrio, decido cortar a minha própria vida, eu posso tirar o meu corpo físico, mas eu não tiro a energia vital que está ligada entre o fio de prata e o corpo físico. O perispírito, o fio de prata e o corpo físico, né? A conexão permanece então, com o seu corpo. A conexão com o seu corpo físico permanece. Isso. E assim o espírito permanece extremamente materializado. Ele sente dor esses 40 anos, a mesma dor que tirou a vida, ele continua sentindo essa dor. Ele tem fome, mas não consegue matar a fome. Ele tem sede e não consegue matar a sede. Ele sente com frequência, os espíritos relatam, né, que depois que foram resgatados, que sentiam um cheiro de podridão constante e muitas vezes se viam presos dentro do próprio corpo em decomposição, porque o fio de prata, perispírito e o corpo ainda estavam interligados. Então, o fio de prata, como a Quitéria explicou de maneira incrível, ele é alimentado com a quantidade de energia vital conforme o plano encarnatório, o tempo que você vai ficar aqui na Terra. Então, se ele foi alimentado com a quantidade de energia vital para você ficar 60 anos na Terra, se você tenta romper esse fio de prata antes do período planejado, por decisão própria, por livre-arbítrio, através do suicídio, tirando a própria vida, esse fio de prata não se rompe. Ele continua conectado com o corpo. Por isso, e aí entra uma ciência por trás da coisa. Sim. Há um motivo, é causa e efeito. Você tinha mais 40 anos de vida. Você tirou a vida e vai ficar ali até que o fio de prata consiga liberar, perecer toda essa energia até ele desaparecer. Você vai permanecer nessa condição de sofrimento. E lá no Vale dos Suicidas, uma outra coisa que você falou é que 40 anos já parece muita coisa, né? Já parece. Só que cada dia no Vale dos Suicidas parece a eternidade. Sim. Quando você tá com dor, por exemplo, o tempo não passa mais devagar. Quando tu tá doente, por exemplo, aí tá com febre, nossa, um dia vira quase uma semana de tanta dor que tu sente, né? Quando a gente tá sofrendo, o tempo dá uma parada, porque a gente quer que ele passe logo, mas cada dor que a gente sente traz a gente para esse exato momento. Então, 40 anos, por exemplo, no umbral, meu Deus, é muito tempo mesmo, porque parece uma eternidade. Total. Tem um livro que a gente leu, lembra de uma menina que tira a vida porque ela transou com um rapaz e ficou grávida? Lembro, Angélica. Isso. Não lembro qual era o Era livro. Angel o nome, era uma radionovela espírita. Sim. Ela... E aí entra uma outra coisa. Eu não sei se continua esse costume na Igreja Católica, mas no filme Divaldo era retratada assim, que quando uma pessoa que se suicida não pode ter a missa do sétimo dia, não pode rezar, não pode orar e tal. Isso era antigamente, hoje que era não como tem mais se isso. quem se suicidasse fosse excomungado, não é isso? Eu espero que não, se Deus quiser não é o caso.
Mas eu tô falando isso porque é muito importante a oração para aquele que vai. Nossa, Esse muito. livro da Angel relata isso. Uhum. Ela ficou no Vale dos Suicidas o tempo que tinha que ficar, mas ela não foi abusada por outros espíritos, Não foi feita também de refém, né? de refém, de escrava escravo. sexual ou de abuso por outros espíritos, porque enquanto permaneciam orando por ela aqui, ela conseguiu se manter escondida da face do mal. Sim, ela né? ficou inundada, né? De lama até o pescoço e tal. E o livro, gente, todos os livros que relatam casos suicidas, eles são, assim, muito fortes. Eu sei que até o nosso tom de voz deve estar diferente nesse Claro. episódio, porque não tem como falar de algo tão sério sem falar com sobriedade, né? É verdade, a palavra é sobriedade. Não é sobre ser sério, não é sobre ser engraçado, é sobre ser sóbrio, né? Exatamente. E aí, quando eu falei dessa coisa, porque entra naquela questão da falange de espíritos suicidas. Quando você está lá dentro do Vale dos Suicidas, que é essa região onde os espíritos que se suicidam por afinidade vibratória acabam indo, é um lugar de gritos, gemidos, dor, gente sofrendo. É um lugar completamente esquecido. É um lugar completamente esquecido. No entanto, existem cidades umbralinas de espíritos extremamente perversos. Outros... É importante a gente falar um pouco a diferença do umbral, né? O Gabriel falou bem agora que existem cidades umbralinas. Então, existe espécies de cidades umbralinas para cada tipo de crimes, digamos assim, né? E é tudo por afinidade. Então, por exemplo, os suicidas, eles meio que realmente ficam abandonados ali. E é a cidade dos suicidas, né? Mas, por exemplo, assassinos, estupradores, não sei, outros crimes também muito perversos também têm as suas próprias cidades. Só que eles se organizam melhor. Sim. Porque eles morrem e eles conseguem manter o perispírito, mesmo que animalizado. Eles têm toda uma hierarquia, poderes e questões. Tem um livro que retrata muito bem isso, que a gente leu, que agora não vou lembrar o título. Mas é aqueles livros que a gente ouviu bem pesados sobre como é que é o umbral, como é que é o inferno, supostamente. Eu tenho que lembrar o nome desses livros para indicar. Provavelmente a gente já indicou em algum episódio aqui, mas é que é tanto livro que não dá para lembrar tudo. Então eles têm mais condição. No Vale dos Suicidas, eles estão em estado de dor, sofrimento, em total. Eles não conseguem se articular e estruturar cidades. Não que os é um outros lodaçal, não é estejam. um pântano, mas existem cidades umbralinas inteiras, com castelos, montanhas e Sim. essas que são desses espíritos mais perversos, magos negros. Tem hierarquias Tem também, hierarquias, né? e tal. O Vale do Suicida é como se fosse um lodaçal de dor, sofrimento, não há estrutura nenhuma. Não há Sim, estrutura. tem cavernas, assim, o livro mesmo, Memórias de um Suicida, tem uma parte que ele fala que ele andou e conseguiu achar uma caverna completamente escura e que foi até o momento que ele viu esses olhos brilhantes que a gente relatou no início do livro também. Mas é isso, gente, não tem luz, né? Tudo muito escuro, tá todo mundo literalmente ali na mesma situação e por afinidade. Então, assim, não existe hierarquia também. Todo mundo cometeu o mesmo crime e é isso. Aí o que acontece? Aquele espírito cumpriu o tempo dele que ele tinha que ficar lá. Só que não se arrependeu. Aí, com frequência, eles são agenciados ou escravizados por espíritos dessas cidades. E existem hoje falanges que se organizaram para ficar implantando pensamentos de suicídio naqueles que estão em depressão encarnados. Sim. Então, existem falanges estruturadas, inclusive a gente estava até conversando ontem no carro com uma amiga, que aqui em Campos do Jordão, para uma cidade pequena, que como a gente deve ter o quê? 50 mil habitantes no máximo aqui. Tem 70 depois da pandemia. Todo final de semana, ou toda semana praticamente, tem um caso de suicídio aqui. Muito É triste. muito grande o número de suicídios, comparando assim, per capita, né, por número de pessoas. Então, esses espíritos, essas pessoas, eu sinto e creio que há uma falange grande desses espíritos que se articulam para ficar
implantando pensamentos suicidas. Então, se a pessoa dá espaço para isso, é parte da vontade dela de tirar a vida dela misturada com as sugestões desses espíritos que Sim, ficam buzinando ali na cabeça. porque tudo é sobre sintonia, né? Então, se você se conecta também com energias pesadas, com energias densas, se você se conecta com pensamentos inferiores, automaticamente você está atraindo para si companhias que também estão ressoando nessa vibração. Exato. Então, como que eles ficam sabendo que tem alguém depressivo? Simples, gente, energia. Exato. Né? Exato. Então, semelhante. Então, assim, é sobre isso. Por isso que, é claro, devemos tentar ali nos manter o mais elevado possível. Nem sempre a gente consegue, né? Verdade. É óbvio que vai ter momentos em que a nossa vibração vai estar mais baixa, que a gente não vai conseguir estar, né, tipo, no auge ali do que a gente pode ser, mas é importante, mesmo nesses momentos, a gente lembrar de fazer uma prece, pelo menos. De se conectar, mesmo que no fundo do coração seja vazia, pelo menos tenha a intenção. Verdade. Né? Então, porque isso também nos traz a proteção, né, dos nossos mentores, dos nossos guias, do que próprio afasta Jesus. esses espíritos, né? Sim, exatamente. Esses espíritos infelizes. E aí entra a questão da importância de nós, como indivíduos, orar e vigiar, de nós, como pessoas que estão convivendo com depressivos, ou pessoas que podem, ou já ameaçaram, já tiveram episódios de tentar tirar a própria vida, a gente também vigiar em prece e oração por essas pessoas, acolhê-las, ouvi-las, ajudá-las com apoio psicológico, emocional, mental, enfim, né, buscando a ajuda de especialistas aqui na Terra antes que a pessoa cometa esse grande crime contra a própria vida, antes que a pessoa cometa esse ato hediondo, né? Sim. E uma coisa também importante da gente falar e que eu acho que muita gente até comete o ato do suicídio pensando que vai deixar de ser um peso, um fardo na vida das pessoas, né? Não, se eu morrer, eu vou trazer leveza para os meus familiares, eu vou deixar de atrapalhar em assunto XYZ que eles acham que eu faço tudo errado. Não, gente, quando você comete o suicídio, o impacto que você causa na vida das pessoas ao seu redor, não só dos seus familiares, mas de toda uma cadeia ali, né? É imenso, sabe? Esse livro, ele traz aí alguns personagens, porque não é... Jerônimo, né? Não é só o Camilo Botelho, como a gente citou. Ele conta a história de vários espíritos que que cometeram suicídio e que foram resgatados ali depois, no Vale dos Suicidas, pelos servos de Maria, que é uma coisa que eu também não sabia, que Maria, ela é o espírito elevado que cuida dos suicidas, né? Então, Maria, que foi quando encarnada na Terra, a mãe de Jesus. Exatamente. Jesus, o homem encarnado aqui. Sim, exatamente. Então, o espírito de Maria de Nazaré é quem cuida dos suicidas. E tem até um centro, né, nas cidades espirituais que é especificamente para isso. Existem vários pontos de resgate no umbral de espíritos elevados que criam construções protegidas, guarnecidas, fortalezas, como postos avançados para resgatar esses espíritos em dor. E aí existe um centro de reabilitação dos servos de Maria. Sim, então o impacto das pessoas, o impacto de quem se suicida sobre a vida das pessoas, de quem fica ali, é muito grande. E o livro, ele relatou algumas cenas a respeito disso, de um personagem chamado Jerônimo, que quando ele se suicidou, ele deixou ali 3 filhos, né, e uma esposa, que sofreram, assim, coisas absurdas depois que ele cometeu esse crime, né? Antigamente era ainda pior, porque... Ele era o provedor da família. Então não era só sobre também ficar sem o provedor. Era também... antigamente havia isso. Assim como o órfão era chamado de bastardo, a família que era abandonada pelo pai, pelo líder da família com o suicídio, era também ignorada em vez de ser acolhido quando mais precisava, era ignorado pela sociedade, todo mundo o tratava com desdém, com preconceito, porque era um pecado máximo. Sim. Então as pessoas também, a família que ficava, eles herdavam também
pecado, entre aspas, né? Daquele que cometeu. Então, nossa, deixou a família numa condição... Sim, e aí a esposa, que também não era um espírito muito evoluído, após ali o falecimento do Jerônimo, né? Ela, para manter a mesma vida social, a mesma qualidade de vida que a família tinha, obrigou a filha caçula a se prostituir, né? Então, assim, foi o impacto que ele foi causando, que esse ato que ele cometeu contra a sua própria vida foi causando na vida pessoal ali dos familiares dele, foi assim devastador também. O filho dele, por exemplo, foi preso, né? Teve que virar marginal para poder se sustentar e foi preso. Sim, então assim, às vezes pensar que você vai deixar de ser um peso na vida das pessoas, na verdade você vai causar um problema ainda maior na vida dessas pessoas. E não só na vida encarnada, como também na espiritual, porque muitas dessas pessoas, né, e aí o livro traz muito bem isso, foram por outros caminhos que não era o que elas queriam para si. Verdade. Né? Então, causaram ali também uma jornada de karmas que não estava previsto, né? Verdade. Então, assim, as consequências podem ser muito maiores do que simplesmente um ato contra sua própria vida e uma responsabilidade de você com você mesmo, mas responsabilidade de você com você mesmo e com as pessoas que estavam envolvidas na sua trajetória espiritual enquanto encarnado. Verdade. E é engraçado porque o livro, ele nessa parte do Jerônimo, deixa muito claro, né, o impacto que os familiares recebem. Sim. Mas não é só o caso, como no livro relata, o impacto financeiro, porque o maior impacto foi financeiro, embora também tivesse um impacto emocional. Mas a gente tem que pensar, mas eu não sou provedor, eu sou filho. Se eu tirar minha vida, meus pais vão ter paz. Vão ter paz nunca nessa vida. Vão sofrer até o final da vida. Achar que não te criaram bem. Exato. Né, vão se arrepender, vão pensar o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito melhor. Vão pensar, inclusive, muitos assim pensam também, acontece muito, né, quando a pessoa está de luto, pensa em também morrer para encontrar o outro, né? A ausência de conhecimento, de consciência do que é o mundo espiritual traz muitas pessoas para pensar em coisas horríveis também, né? Na dor, durante a dor. E um ponto curioso nesse livro que é retratado é que, embora o Jerônimo tinha tirado a própria vida para, de alguma maneira, poupar os familiares ou para tentar, sei lá, se acovardar e fugir da situação, achando que o fim era iminente e a vida ia acabar, ia ficar tudo escuro e pronto, acabou. Ele, mesmo depois de desencarnado e recolhido, resgatado, reeducado, doutrinado, ele queria poder rever a família. E ele não podia rever a família sem supervisão. Ele foi rever a família dele e, embora os dirigentes lá do Instituto dos Servos de Maria, eles não queriam deixar ele por nada ver os familiares. Porque não ia ajudar na recuperação. Não ia ajudar na recuperação dele e poderia atrapalhar os familiares. Então ele ficou tentando, ele insistiu tanto que lá aí a questão de livre-arbítrio, né? Sim. Eles, ok, tá bom. Apesar de termos falado tudo, o porquê você quer ir, então tá bom. Ele foi mesmo assim escoltado, olha só a misericórdia divina, né? Sim. Foi escoltado para não fazer besteira, para não se perder no umbral de novo, né? Ele foi lá, viu toda essa situação, imagina. Voltou muito pior. Voltou e viu a filha se tendo que se prostituir, a ex-mulher extremamente egoísta, gananciosa, o filho na cadeia. E toda vez que ele se aproximava dos familiares, a galera sentia ele, e começava a reavivar todas aquelas dores que eles tinham enfrentado e vivido e de uma certa forma superado, da pior maneira possível, mas superado, voltava tudo. E aí teve uma parte que, quando foi a última parte, a última pessoa que ele foi visitar foi o filho na cadeia. Quando ele foi visitar o filho na cadeia, ele vendo a condição do filho, ele queria abraçar o filho dele. No momento que o espírito abraçou o filho ali encarnado, o filho começou a ter pensamentos suicidas. Eu tenho que tirar minha vida, eu não posso mais ficar nessa condição. Ou seja, um espírito suicida, ele não pode ficar solto.
Ele não pode Sim. ficar livre para ir para onde ele quer, porque se Ele não tem tá alguém em pronto, sofrimento e ele chega absorve. próximo dessa pessoa, a pessoa absorve aquele condicionamento suicida na hora, Sim. entendeu? E traz confusão mental para a pessoa. Aí os espíritos adormeceram ele, recolheram ele e levaram ele de volta para o reformatório, para a casa dos servos de Maria. E aí ele teve que ser tirado do grupo, que estava ali já num processo maior de evolução, Sim. e ficou num outro grupo mais atrasado e meio que preso, aprisionado, Sim. porque ele entrou no estado de confusão mental, ainda acolhido ali pelos irmãos, pela espiritualidade, mas ele atrasou A própria evolução, a própria né? evolução dele depois daquilo. Sim. Então esse é um ponto bem interessante que o livro retrata. E aí a gente entra nos reflexos condicionados dos espíritos suicidas, que foi outra coisa que me impressionou. Eu não sabia que existia isso, né? Eu acho dois pontos importantes da gente comentar sobre quando a gente fala dos reflexos condicionados do espírito suicida. O primeiro é, como a gente já comentou, né, que depois que vem a morte do corpo físico, os espíritos, o perispírito continua sentindo todos os sintomas que causaram aquela morte durante muito tempo. E o segundo é o que vem depois, né? Tipo assim, vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Então, tem o espírito, foi resgatado, ele já foi resgatado, começou o tratamento ali no centro de reabilitação, né, digamos assim, e em determinado momento as dores até pararam e tudo mais. Contudo, não existe outro caminho para os espíritos suicidas, assim como não existe outro caminho para quem comete erros e formas de reparar esses erros que não seja através da reencarnação. E o outro ponto importante quando a gente fala dos reflexos condicionados do perispírito ali, seja principalmente com os atos suicidas, é que esses perispíritos não vão comportar corpos 100% perfeitos na próxima encarnação. Sim, amor, mas os reflexos condicionados, o espírito, ele fica com um tique nervoso. Não, sim, isso é um ponto. Fica com um tique nervoso ali e Você tal. tá indo muito à frente já do que a gente tinha imaginado. Porque assim, vamos falar por etapas. Aqui a gente ainda tá falando da recuperação do espírito, pra gente ir pra parte da reencarnação. Porque essa é uma parte impressionante que eu quero deixar pro final. Mas essa parte do reflexo condicionado é tipo, o cara se mata enforcado. Aí ele fica com um tique nervoso de ficar trazendo a mão pro pescoço como se tivesse a corda em volta ainda do pescoço. Ele se mata afogado. E aí ele ainda fica com um tique nervoso, tipo de ficar puxando o ar e não conseguindo respirar, né? O próprio Camilo Cândido Botelho, quando ele desencarna, mesmo depois de recuperar do perispírito daquela dor, ele fica trazendo a mão na cabeça, na orelha, como se tivesse ainda tomado tiro na cabeça. Então esse é um segundo passo do processo de cura. Primeiro é o resgate, a gente até também tem que falar de resgate. Como é que é o resgate deles lá no mundo espiritual? Bom, aí, pelo menos nesse centro de reabilitação, que é dos servos de Maria, né? Eles, quando chega o prazo, digamos assim, de que o fio de prata já não teria mais a energia vital, ou seja, a data da morte daquela pessoa na Terra, aí meio que chega ali o momento do resgate, né? E aí eles... Tem que ter o arrependimento também, né? Tem que ter o arrependimento também, então são as duas coisas. O tempo de rompimento do fio de prata, ou seja, a morte dessa pessoa na Terra, e o arrependimento e a criação da consciência, né? Do que foi feito contra a sua própria vida. Então, os servos de Maria descem nessas regiões umbralinas e vai chamando os nomes daquelas pessoas, os nomes encarnados lá na Terra, no Vale né? dos Suicidas. Então, sempre, quando é dia de resgate, todos os espíritos suicidas ficam ali, tipo, muito ansiosos para saberem se vão ser resgatados ou não. Então, eles chegam, chamam os nomes. Camilo Cândido Botelho. E aí, essas pessoas, significa que chegou o dia, né, de resgatar aquela pessoa,
levam essas pessoas em transportes específicos para adentrarem tais regiões. Eles têm os lanceiros também, né? Que são Sim, hindus, né? Que são como a polícia da espiritualidade, para a gente exemplificar de forma mais simples. Uhum. E esses lanceiros ficam fazendo a guarda para não dar confusão ali, né? Para que não gere tumulto nem nada. Vão chamando os nomes e aí depois leva pro hospital do Servo de Maria, pro pronto-socorro. Enfim, entenda esse reformatório, né, como se fosse uma espécie de cidade espiritual mesmo, com prédios, né? Então, cada prédio, cada departamento é responsável por uma coisa. Então, tem ali as aulas de educação, da consciência. Tem hospitais, né? Centros escolas, de socorro. Exatamente. Então, tem também, a gente vai falar mais pra frente, mas tem também o departamento de reencarnação, de molde dos corpos, enfim. É meio estranho, né? Parece meio estranho, sim, mas... Um ponto que me chamou a atenção no livro é que eles relatam os servos de Maria, no caso os lanceiros, como hindus. Guerreiros hindus, né? E é engraçado, porque o livro ele relata com muitos detalhes isso, né? E aí lá no reformatório, o que o espírito geralmente faz de cara, né? Primeiro tratamento é meio que para recuperação, regeneração do perispírito. Dele. E esse processo de regeneração ele é muito curioso, o livro retrata isso. Ele tem ali no começo, quando o espírito está muito materializado ainda, porque o espírito ficou muito tempo materializado, mesmo ali morto, na condição de perispírito, ele permaneceu materializado por muito, muito tempo. Então ele tem como eu poderia dizer, uma necessidade de curativo, uma necessidade de trabalho como se fosse um médico ali mexendo nele. Mas, em paralelo a isso, vai sendo feito um trabalho de educação para ele entender que ele está morto, que ele é um espírito, que ele não tem mais um corpo, até ele convencer-se daquilo. E aí é uma mistura de cura do perispírito com curativos, passes magnéticos e energéticos e educação. Né, educação para ele se entender na condição do espírito. E aí depois ele ainda fica com os tiques nervosos, né? Cada um lá. Cara, isso é muito interessante, porque cara, a lei da causa e efeito purinha. O cara ficou, sei lá, 40, 50 anos num umbral porque ele se matou com veneno. Então ele ficou sentindo aquilo ali 40, 50 anos quase como uma eternidade, aquela dor. Mesmo depois que cura, ele entende que está na condição de espírito, ele continua com um tique nervoso de ficar trazendo a mão no pescoço como se estivesse se sufocando com veneno, trazendo a mão no pescoço como se tivesse uma corda em volta do pescoço, trazendo a mão para a orelha como se tivesse um tiro na cabeça. E aí é também feito através de um trabalho de educação e de meditação, essa parte que me chama a atenção. Que tem um pedaço do livro que relata eles numa sala de meditação e fazendo todo aquele processo de passe energético para remover esses condicionamentos da alma. E aí tem todo o processo de doutrinação. E aí tem uma parte que eles começam a trabalhar também, né? Sim, eles também começam a ajudar, né? Nesse centro de reabilitação. Porque com a quantidade... Isso depois de muitos anos, tá? Então, assim, tem espírito suicida que fica 500 anos, assim, porque não se sente pronto para encarar a vida encarnado ainda. Tem medo de cometer o mesmo crime, tem medo de não conseguir reparar e voltar mais endividado. E a espiritualidade não obriga, tem um tempo, né? Não existe outro caminho a não ser a reencarnação para esses espíritos, não existe. Mas eles deixam o espírito se sentir, que chegou o momento, se sentirem preparados, que as suas consciências estejam prontas a enfrentar os desafios e sair vitoriosos desses desafios, né? Então tem todo esse preparo e todo esse acolhimento também de entender que o mais importante é que o espírito esteja se sentindo, não, tipo, agora eu tô pronto, agora eu consigo saber que eu vou e me sinto confortável de que eu vou conseguir voltar menos endividado espiritualmente do que eu estou nesse momento. Então eles fazem trabalhos junto com essas caravanas de resgate, alguns fazem isso, outros no acolhimento dos espíritos, mas
só os mais preparados, tá? Porque tem uns que ficam numa condição ainda muito revoltados. Porque tem uma cena no livro que retrata um local tipo um presídio dos espíritos mais perversos, Sim. que geralmente foram espíritos que faziam parte daquelas falanges que não bastou tirar a própria vida, depois de desencarnado e passado aquele tempo de romper o fio de prata, começou a ficar rodando pelo mundo, infernizando pessoas para cometer suicídio também. Sim, Esses são espíritos muito inteligentes, né? muito inteligentes, esclarecidos, que nunca assumem que tiraram a maldade própria tá intrínseca vida. ali. Exatamente, não assumem a própria maldade. É absurda a coisa. E esse serviço de doutrinação desses espíritos é mais duro, né? Tem Sim, dispositivos. É uma torre, né? Ele comenta que é uma torre onde esses espíritos ficam presos. E aí eles são chamados ali em determinados tempos para que os instrutores ali dos servos de Maria possam também entender qual é o nível de evolução que teve e tudo mais. E ele tem sim, que se arrepender de verdade também, né? Sim, tem que se arrepender de verdade. E tem muitos que tentam enganar, né, Verdade. o arrependimento para ver se consegue sair dali dissimulando, e tal. né? Ah, não me arrependo, mas no Sim, fundo não sim. tá arrependido. E sim, eles também possuem muitos dispositivos tecnológicos, né, com tecnologias que obviamente não conhecemos aqui, mas que fazem, digamos assim, possível eles reviverem cenas, entenderem como foi os seus atos e as consequências dos seus atos, recriarem memórias e enfim. Sentir tudo o que precisava sentir para verdadeiramente... Isso tudo para gerar o entendimento e a conscientização. E aí esses, eu reparei na cena daquele outro que foi botado num dispositivo que era tipo um espelho onde ele via a própria vida, ele reencarnou quase que imediatamente depois, né? Sim. Então esse não era um espírito de difícil doutrinação, como esse que a gente comentou, que vive nas torres e que também era das falanges, que tratavam ali de conduzir, digamos assim, outros espíritos ainda ao suicídio, né? É verdade. Enfim, então o livro ele traz uma outra cena também, dos autocidas. Lembra dos manicômios? Que tinha espíritos que tinham morrido por vícios. Heroína, drogas, bebida, cigarro. Os autocidas, né? Eles ficam numa condição muito de confusão mental. Depois que morre através de um vício, eles ficam desorientados e ficam como loucos. E né? é importante falar que mesmo esses que morrem pelo vício, não é que, morreu pela droga, não foi ele, não se matou. Sim, gente, ele se matou. Porque é uma escolha dessa pessoa também colocar essas substâncias em seu corpo, mesmo sabendo os malefícios que isso pode causar. Então, ele escolhe fazer isso, né? Então, isso também é um ato de crime contra o seu próprio corpo. Da mesma forma que qualquer vício, qualquer coisa que prejudica o nosso corpo, vai sugando a nossa energia vital e vai de encontro com o que nós falamos também sobre o fio de prata, porque se você vai tirando sua própria energia, você vai também... como é que eu posso dizer? Para ficar mais claro. Você vai comprometendo o seu fluxo de energia vital que foi te dado para viver X anos ali na Terra, né? Exato. Então não é um corte tão brusco quanto você, sei lá, pegar uma arma e atirar no seu ouvido, mas assim, é uma coisa mais gradativa, né, digamos assim. O que não deixa de também ser um crime. Exato. Contra a sua própria vida. Aí que entra aquele conceito, acho que a gente já abordou aqui, de autocídio e suicídio, né? Sim. Suicídio é quando tu intencionalmente bota uma arma na tua cabeça e aperta o gatilho, por exemplo. E o autocídio é quando você usa de substâncias ou padrões de vícios e comportamentos ali que tu sabe que faz mal pro corpo, principalmente as drogas, né? O cigarro, por exemplo. O cigarro é um também, Você tá né? se matando todos os dias. Se você tá nos ouvindo e fuma, desculpa, mas você está cometendo um autocídio. Exatamente. Você está acabando com o corpo que a espiritualidade te deu pra tu viver X anos aqui, provavelmente você vai viver menos. Exato. Então esse é um ponto importante que a gente tinha que falar. E aí entra naquela questão que você ia falar, sobre o que acontece depois com o corpo de quem reencarna. Que também é um reflexo condicionado do perispírito, no caso. Só que, da mesma forma que você comentou que a pessoa fica com um tique nervoso... Ainda desencarnado. Desencarnado, o perispírito dessa pessoa
para que ela possa quitar as dívidas, ou a própria consciência dela não deixa que venha numa reencarnação com o corpo 100% saudável. Quando você fala o perispírito não deixa... A consciência não permite que o perispírito encarne num corpo que seja 100% saudável. Porque há um reflexo condicionado do próprio perispírito. Daquele próprio perispírito de que tá sem um braço porque... Cortou os punhos, não sei. Cortou os pulsos, né? Ou tá sem ar porque se matou afogado. Sim. Entendi. Sim, então, para que eles também consigam se depurar e limpar suas consciências, os corpos de pessoas suicidas, quando reencarnam, para reparar esse erro, vêm com deficiências. Isso. Aí vem aquele setor que tu falou dos moldes, né? Sim, aí dentro dessa colônia, né, espírita aí dos servos de Maria, onde eles tratam as pessoas suicidas, tem eu acho que todas as colônias têm o departamento de reencarnação. Sim, mas tem o das colônias que a galera São morreu... São os corpos perfeitos, fisicamente perfeitos, Isso. ou com algumas deficiências, obviamente, de acordo com a condição de cada perispírito e de cada espírito também. Mas dos suicidas, por exemplo, não é uma regra, mas normalmente é assim que as próprias consciências plasmam os seus corpos. O perispírito plasma ali, né? Então, se eu, por exemplo, no caso do Camilo Botelho, ele atirou com uma arma no ouvido, né? Ele era cego. Isso. E ele não aguentou. E ele tirou a vida porque estava cego. Ele tirou a vida porque estava cego, mas ele já tinha vindo cego na encarnação atual, antes de tirar a vida, porque ele precisava reparar alguma coisa. Isso. E aí ele não aguentou. Não aceitou aquilo. E aí ele atirou no ouvido. Então, na outra vida, ou seja, quando ele reencarnar, ele teria que vir cego, porque ele não cumpriu o que ele tinha prometido na vida anterior, e surdo. Exato. Então, por causa disso, por causa da sua própria consciência e para reparar os atos cometidos contra ele mesmo, o corpo, ele não vem 100% saudável. E aí também relata lá daqueles manicômios das pessoas que morrem com drogas muito pesadas, tipo heroína, crack, essas paradas. Sim. Como eles vêm como aqueles loucos, né? Eu não sei nem se essa é o linguajar melhor, né? Deficiências neurológicas, Deficiências neurológicas absurdas, assim, né? Que a pessoa não tem controle sobre si mesma, sobre o que fala e sobre suas atitudes e ações, né? Às vezes a pessoa vem até com uma condição física ok, mas ela vem numa condição mental de confusão, porque ela precisa passar por aquilo como se fosse um reset da alma para esquecer o que ela fez, que atormentou a mente dela a tal ponto dela ficar no estado de loucura e confusão mental. E aí entra a questão do porquê os espíritos precisam reencarnar. Eles precisam reencarnar pela bênção do esquecimento. Porque eles, enquanto continuam desencarnados... E a bênção da reparação também. A bênção da reparação é principal, é claro. Mas enquanto uma das motivações que faz, por exemplo, teve um espírito que eu não lembro o nome lá, daquele grupinho dos amigos do Camilo, que ele pediu para reencarnar o mais cedo possível. Porque ele não estava, enquanto desencarnado, conseguindo suportar a lembrança do que ele fez. Porque ele matou uma mulher que era ex-esposa, alguma coisa dele que tinha traído ele, e depois se matou. Ele não conseguia lidar com aquela memória. Então ele queria reencarnar o mais rápido possível para esquecer daquilo. E reparar. E é claro que ele veio em uma condição miserável, né, para a vida. Veio bem doente, atual. né? Muito doente, com pais que abandonaram, sem nenhum recurso financeiro. Enfim, gente,
triste, Triste. né? Muito triste. Uhum. Mas falando aí de paz, e até pra gente ir pro finalzinho desse episódio, porque se deixar a gente tem história pra contar sobre esse livro, Esse sei lá por episódio já quanto tá tempo. batendo aqui, acho que é quase 60 minutos, né? Então, mas é porque realmente precisa de um aprofundamento, porque é um livro de 25 horas, a gente resumindo em uma hora. E uma hora é complicado. É. Mas uma parte que me chamou a atenção nesse livro também foi que existe uma equipe, né, ali dentro dos Servos de Maria, responsável por convencer espíritos endividados encarnados a receberem e serem pais de espíritos suicidas. E uma coisa importante da gente falar, e que também foi uma novidade pra mim, é que os espíritos suicidas, normalmente, quando eles reencarnam, eles não vêm na mesma família espiritual. Normalmente, eles vêm em uma família que eles não têm nenhum vínculo ali, a não ser que alguém da família espiritual, por amor, né, decida que vai receber essa pessoa de novo ali no seio familiar. Mas, normalmente, como eles precisam encarnar sim ou sim, digamos assim, se procura famílias ali, pais, que também precisam passar por provações, que também cometeram crimes e que poderiam ter ali em seu seio familiar uma pessoa com deficiência X, Y, Z e que também depurariam os seus próprios erros, porque é um ato de amor, assim, imensurável você receber um espírito nestas condições sem ter nenhum vínculo com ele, né? Sem ter nenhum vínculo afetivo, nenhum vínculo ali de família mesmo, de outras vidas e tudo mais. E esses espíritos, eles vêm numa condição geralmente de muita dependência e revolta. Muita dependência e revolta. Então, por isso que é um desafio, assim, imagina tu muito grande para os pais. Imagina, né? Agora só fazendo um rapport, uma empatia. Imagina você parir ou ter um filho que, além de com alguma dependência de você, independente de qualquer que seja essa dependência, ainda muito revoltado, rebelde, né? Então, realmente... É uma provação absurda e eu acho que é muito digno também você receber essas pessoas com paciência, com amor incondicional, sabe? E, de fato, é uma forma impecável de depurar a si mesmo, eu vejo. Porque, assim, é um sacrifício mesmo, né? É uma vida devotada. Eu já tive uma tia que tinha um filho que tinha um sério problema neurológico, assim, absurdo, de uma dependência absurda dela. Ela devotou a vida dela toda, do início, desde o momento que aquele espírito chegou nessa terra, até ele falecer, porque eles acabam morrendo com menos tempo, né? Acho que até providência divina, tanto para eles que estão em sofrimento, como para quem está criando. Então ela sofreu a vida toda devotando a vida. Então é realmente uma provação pesada. E aí existe esse setor que é quase um serviço social, né? Que em sonho, né, em projeção astral, eles desdobram aí a alma, né, o perispírito das pessoas encarnadas, que podem ser candidatas a serem pais de espíritos suicidas, e conversam com essas pessoas, né? Conversam e convencem ou não convencem, porque aí vai depender de cada pessoa e como ela quer enfrentar a vida e os desafios da vida. E aí, com o acordo dessas pessoas em desdobramento, aí eles aceitam ou não, né, serem pais de espíritos suicidas. E lembrando que aceitar ser pais desses espíritos suicidas é colocado como uma condição de depuração, para acelerar a depuração daquela alma que também é endividada, e por isso ela pode receber o mérito, porque no livro é colocado como isso, uma bênção, mérito da depuração, aceleração do processo de depuração, recebendo um filho como esse, numa condição tão ruim. Sim, e tem uma cena no livro em que esses espíritos desdobram um casal que tinha acabado de casar, e aí tentam convencer eles, falam, não, imagina, nós queremos ter filhos sim, mas nós queremos ter filhos saudáveis, nós queremos ter filhos que nos deem alegria. E aí os servos de Maria mostram para eles, olha, vocês cometeram esse crime, ou sei lá, tem esse karma, e é uma bênção da espiritualidade
trazer, né, isso como algo para a vida de vocês, para acelerar o próprio crescimento de vocês. Mas ainda era uma escolha. Eu não sei se esse casal, não lembro no livro. Eles aceitaram, mas assim, eles precisaram usar aquele aparelho que mostra os males que você fez em outras vidas. E aí a consciência da pessoa não deixa, né, ela recusar. Meio que é isso. Exatamente. Caraca, incrível. Outro ponto para finalizar que tá ligado a isso é aquele processo de entendimento dos pais do erro que eles cometeram através desse aparelho, né? Para poder perceber, ok, então vou adotar. E a outra coisa que você falou, por que geralmente o espírito que comete o suicídio, ele não volta na mesma família de alma dele? Vou explicar o porquê bem rápido. Primeiro, quando aquele espírito decidiu tirar a própria vida, ele causou um sofrimento imenso naquela família. Seria trazer mais sofrimento, receber um espírito em condições físicas anormais. Exato, e que vai causar mais sofrimento de novo. Para uma família que já sofreu. Já sofreu. É claro, como você disse, há casos excepcionais onde, por muito amor de um espírito muito elevado que há naquele seio familiar, que decide, não, eu vou ser mãe ou pai dele, dela de novo. Sim. Né? Mas é excepcional, não é em todos os casos. Enfim, aqui, acho que é isso, né? A gente conseguiu trazer assim, os principais pontos de aprendizado desse livro. Como conclusão, quero deixar só uma mensagem para realmente deixar bem claro que a gente não esperava ser leve neste episódio mesmo, muito pelo contrário, o nosso intuito foi o de ser mais realista e até duro, às vezes, considerando que a dureza das consequências com que os espíritos dos suicidas são recebidos é muito maior do que quaisquer palavras duras que nós podemos ter dito aqui hoje, qualquer coisa que a gente pode ter retratado aqui no episódio de hoje. No entanto, é importante deixar bem claro que a misericórdia divina ela é infinita e não falta, nunca vai faltar, nem mesmo para esses que cometem esse ato do suicídio ou mesmo aqueles mais perversos espíritos, né? Mas a lei da causa e efeito ela é perfeita e ela é dada a cada um conforme as suas próprias obras e escolhas. Então, o caminho de dor, de amor que um espírito deseja trilhar em sua jornada de evolução, e essa evolução ela é inevitável, é da escolha de cada um. Você escolhe evoluir pelo amor ou pela dor. A jornada de depuração pelo amor e pela aceitação alavanca o espírito pelas dimensões celestiais muito mais rápido. Já a jornada de depuração pela dor ela é lenta, dolorosa e lança os espíritos nas dimensões umbralinas mais profundas. E quem tem conhecimento tem responsabilidade de fazer essa disseminação do conhecimento sem romantização, para não pecar por omissão ou por negligência. Então a nossa parte a gente já fez aqui. Agora, se você vai fazer a sua parte também de passar esse tipo de conhecimento para frente, a sua responsabilidade, de verdade eu espero que esse episódio sirva de esclarecimento para todos, deixando claro que o suicídio não é a solução para abreviar a dor. Ao contrário, ela causa ainda mais dor e torna a tua jornada de evolução muito mais longa, muito mais longa. Assim, dobra. Se você fosse levar, bobeira, assim, exemplo, se uma alma levaria 20, 30 mil anos para atingir os níveis e as dimensões celestiais mais elevadas, pelo caminho da dor ela leva 30, 40, 50 mil anos até chegar lá. Então, isso através de muita dor e sofrimento. É isso aí. Bom, vamos para nossa roda mística? Vamos então. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa roda mística e vocês devem ter percebido que nós temos aí uma diferença na nossa vinheta e na própria roda mística. É verdade, a gente teve que fazer aqui algumas alterações pela nossa nova versão, a versão 2.0. E também porque simplesmente apagaram todos os dados do meu computador, perdi a vinheta, tive que criar tudo do zero. Teve isso, e a gente poderia dizer assim, não, o Papo Místico 2.0, a gente já estava olhando para umas mudanças, a gente já estava vendo qual era o rumo que o nosso podcast estava tomando, e aí
já estávamos pensando ali em fazer uma reviravolta. Contudo, entretanto, todavia, ela foi muito mais rápida do que a gente esperava. É porque a gente pensava em fazer no episódio de número 100, né? De dar uma repaginada. Talvez vocês estejam até ouvindo um som diferente na voz para quem é mais audiófilo, né? Quem consegue captar esses detalhes. Mas eu espero que a gente tenha voltado melhor, né? Melhor porque, enfim, foi bem traumático perder todos os arquivos, todos os templates, todos os plugins de edição do áudio, enfim. Mas agora a gente tá voltando melhor. E é claro, o que a gente vai indicar hoje na nossa Roda Mística? Gente, já indicamos durante todo o episódio. Não tem como ser uma coisa diferente. Por favor, vão lá. Eu sei que a gente resumiu aqui, a gente fez o nosso melhor para resumir o que é o livro Memórias de um Suicida. Mas se você quer se aprofundar de fato e conhecer todos os detalhes e absorver outros conhecimentos que talvez a gente tenha deixado passar aqui, tem o canal Mensagens de Luz. Esse livro tá lá, são 5 partes. Então, tá na academia, tá lavando a louça, tá... Não sei qual é a rotina de vocês, mas eu escuto muito podcast e livros, audiobook assim. Então, comecem a engrandecer a sua alma através do conhecimento. Fica aí essa dica. E outra, é difícil você pegar um livro assim, porque pensa, 25 horas de áudio, a pessoa ficou 25 horas gravando, lendo o livro sem parar. A pessoa não, as pessoas, né? Porque é uma baita de uma produção, cara. Dá aí um crédito pro pessoal que narrou esse livro, que ficou assim, incrível. Eu sou muito grata porque eu pude absorver todo esse conhecimento em 25 horas, que se eu fosse pegar o livro e ler, eu levaria, 6 meses, não sei. Eu não sei. Pelo menos 6 meses, porque assim, né, com o tempo que a gente tem hoje e tal, porque é cansativo você ficar ali com o olho no livro, passando página por página. Aí você para, aí tem a ansiedade, tem o déficit de atenção, entendeu? Então assim, o áudio não, você pega, vai viajar, coloca lá, 5 horas, vai a primeira parte. Outra viagem, mais 5 horas. Tá lavando a louça, meia hora, não sei. Entendeu? Sei que foi assim que a gente conseguiu terminar esse livro. É verdade. 25 horas. E foi bom porque foi nos momentos de viagem que a gente tava ali dirigindo, enfim. Então é uma maneira de você preencher também esses momentos que às vezes ficam meio vagos, tediosos, né? E foram momentos muito ricos. Inclusive, a gente fica inventando desculpa final de semana pra viajar, pra poder ouvir. Só pra adquirir conhecimento. Você acha, nossa, mas que Gabriel viaja muito. Não, gente, a gente só quer escutar audiolivro. É simples, simples a história. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, compartilhem eles, que esse podcast, né? Esse episódio, com quem pode estar aí passando por esse processo, né? É importante que a gente espalhe essa mensagem. Esse episódio ficou um pouco mais longo do que o de costume que nós costumamos gravar aqui, mas é muito importante a gente não deixar faltar nenhuma informação para essa tentativa de resumo dessa obra, que para mim é uma das maiores obras que eu já li e que eu tive contato. Então, eu espero que vocês possam passar isso para frente e espero que tenham gostado aí da nossa versão 2.0 do Papo Místico Podcast. É isso aí, um beijo no coração e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.